Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Namastê. Nós estamos aqui no verso 16, dando continuidade à nossa aula de hoje. Você deve, por favor, a me deve é uma palavra forte, né? Né? Você deve narrar completamente todas as suas glórias divinas, pelas quais você permanece permeando e sustentando este mundo e protegendo este mundo, né? Então, eu quero a numeração de vários epítetos e nomes de Rudra. Agora vem depois da parte do cântico emocional. Blá, blá, blá. Você deve me descrever tudo isso. É um mandamento, né? Uma exigência, né? Que é denominado aqui pelo Swami como uma demanda humilde, ok? Assim, não, você precisa fazer isso, você deve me narrar tudo isso, né? Você deve me ensinar tudo isso. Eu quero compreender e eu quero saber diretamente de você toda a sua glória, né? Ok. Então, como eu citei antes, né, essa fixação de Arjuna de querer saber todos os detalhes da glória do Senhor, muito provavelmente ela serve o propósito de identificar diversos aspectos deste universo, desta glória, deste poder de Deus que é manifesto através de uma infinidade de namarupas, de modo que a gente possa escolher entre tantas expressões ou símbolos, né, do cosmos, o manifesto, diz, minha, tem um pássaro maravilhoso aqui, né, no meu deck. Então, a gente pode escolher qualquer símbolo, sabendo que Shwara é a totalidade desta manifestação física material, né, do Virat. Então, eu sou um Virat Bhakta, né, o devoto, e de vez em quando eu gosto de trocar, né? Hoje eu vou meditar na natureza, né, cósmica do Senhor, mas hoje eu vou usar uma manga, amanhã eu vou usar um pássaro, depois de amanhã eu vou usar uma galinha, né? Então, eu vou usando uma rosa, vou usando qualquer um símbolo, né? Por quê? Porque eu gosto de variação. Mas você pode simplesmente não fazer o Passana, porque você já desenvolveu uma visão do Senhor que já não requer quase que, invariavelmente, não requer que você faça o Passana visualizando, lembrando que Ishvara, você caminhando, vivendo a sua vida, aquilo vai ficando firme na sua mente, você vai vendo que tudo é Deus manifesto, né? Mas aqueles que acham eu preciso também, você pode fazer o Passana mantendo essa clareza, essa visão, né? De que Deus é o cosmos manifesto, né? É a totalidade. Como eu costumo dizer, mais precisamente, ela é manifesta através das leis e princípios, essa inteligência incrível. Então, eu mantenho essa visão, eu estou fazendo um passana na natureza cósmica do Senhor. Mas se alguém precisar de usar uma árvore, uma rosa, né? Ou qualquer coisa, aí já não está tão distante daqueles que precisam de um Nista Devata, que é uma divindade, uma deidade, né? Então o caminho que ele vai desenvolvendo essa visão de Deus como uma manifestação, a inteligência que sustenta. Então, a Arjuna está pedindo esses detalhes, muito provavelmente, para o benefício da humanidade, para aqueles que queiram fazer o Passana utilizando algumas desses símbolos do Senhor manifesto, né? E aqui ele começa a abordar uma coisa muito bacana, né? O presente que essa vida é para todos nós temos a tendência quase sempre de não dar crédito ao Criador por tudo isso que ele disponibiliza para todos nós, né? E a gente, em geral, desenvolve uma atitude reclamona, né? Porque eu gostaria que as coisas fossem melhor, eu gostaria que eu não precisasse envelhecer, né? Etc, etc. E aqui o Swami ele começa a dizer assim, tudo bem, a Arjuna quer todos esses detalhes, né? Mas é tão simples, né? A glória do Senhor está, né, manifesta em tudo. Quando você caminha por aí, você está, né, desfrutando de uma glória do Senhor.
o Glória te deu um instrumento, né? Um instrumento físico que te permite a mobilidade, né? Tu pode se mover daqui para ali, né? Você é um ser vivo, né? Que não é fixo, não é uma árvore presa no chão, né? Então, você tem a capacidade de caminhar, isso é uma glória, nós estamos desfrutando a glória, né? Nós estamos desfrutando a glória de ver, de ouvir, de sentir. Então, essa glória, ela é embutida na experiência humana para aqueles que desenvolveram uma sensibilidade de compreender esta perspectiva, essa visão de Virat e Shwara, né? E aí a gente não dá valor a nada disso, não dá valor, vai dar valor é o ponto aqui. Amanhã a gente tem um problema, a gente não consegue caminhar. Aí a gente fala, porra, sem caminhar é fogo, hein? Agora a vida complicou, eu não consigo mais caminhar, né? Então eu preciso de uma bengala, eu preciso disso, né? Aí o que que eu faço? Eu começo a dar valor à minha capacidade de me mover, né, através das minhas pernas, né? Então, quando nós temos dificuldades, somente então a gente dá valor a tudo isso, né? Aí ele fala que as pessoas vão nessas clínicas de fisioterapia para recuperar algumas funções físicas. E é um trabalho intenso, difícil, né? Requer uma perseverança monstruosa. A maioria, tantas pessoas desistem, né? Porque elas não sabiam o quanto elas desfrutavam da bênção de Deus e agora alguma coisa começou a quebrar, andar mal, né? E elas dizem assim, putz, se eu era feliz e não sabia, eu era rico e não sabia, eu tinha toda a glória do Senhor e não sabia, né? Todas essas glórias, né, compreendidas, né, são as glórias ordinárias que nos permitem andar, ver, ouvir, comer, né, sentir, enxergar. São as glórias ordinárias. Elas estão ali, comum a todos nós, e a gente não valoriza, a gente não reconhece, a gente não agradece, né? Só quando um órgão deixa de funcionar que a gente fala, o quê? Eu vou ter que andar de cadeira de roda, né? Não, isso é inadmissível, né? Então, quando as pessoas dizem, não, eu sou a pessoa mais pobre do mundo, aí tem aquela expressão comum a todas as línguas, é assim, a saúde é a riqueza maior que existe, né? Aí você tem certeza que você é uma pessoa muito pobre? Como é que está o seu rim? Como é que está o seu físico, o fígado? Como é que está o seu coração? Como é que está aí? Começa por doar, vender um dos seus rins, né? Que vai custar uns US$ 25.000, talvez, entendeu? A doação de um rim, em boa saúde. Você tem dois, então só ali já são 50. Você tem um coração bom e, nossa, você deve valer aí uns 2 milhões, né? Você tem toda essa riqueza, né? Porque a saúde é a maior riqueza que existe, né? Um corpo físico saudável e uma mente também saudável, né? Imagina você ter que, né, colocar insulina todo dia porque você acabou com o seu pâncreas, né, com muito açúcar, muito refrigerante, né? Insulina todo dia. Custa um dinheirão todos esses tratamentos. Então, nós somos abençoados por Deus sempre, mas a gente desenvolve uma tendência de reclamar da vida, que é uma das coisas mais incríveis que existe, né, na mente humana. A gente recebe tudo isso gratuitamente, a gente não sabe como obter nada disso, a gente não sabe como nos produzirmos, nos criarmos, e a gente não dá valor e a gente reclama quando as coisas param de funcionar. Então, você tem uma, como é que se diz? Você tem um patrimônio monstruoso que vale, de repente, alguns milhões de reais, né? Tudo está funcionando bem. Você é um homem muito rico, uma mulher muito rico, né? Mas a gente, não, é o meu direito de nascimento, e o direito de nascimento tinha que ser que tudo funcionasse perfeitamente e que eu jamais morresse, né? Então, essa infantilidade humana que não consegue nem reconhecer a glória do Senhor embutida na bênção
que nos foi concedida. Glórias extraordinárias, as glórias divinas também estão lá. Você tem que contar todas elas, as glórias normais, corriqueiras, ordinárias e as glórias divinas extraordinárias. Eu quero saber tudo, Lord Krishna, né? Então, as glórias extraordinárias que estão permeando esta criação, né? Essas glórias não se encontram manifestas tangivelmente, né? Mas ele está sempre presente como a inteligência e o conhecimento que rege e sustenta tudo, né? Ela permeia toda essa criação. E ela está sempre ali. Como eu digo que Sattva-guna é uma energia de puro conhecimento e inteligência que permeia as outras energias, que é Rajoguna e Tamoguna. Toda a produção de Namarupas, de configurações, elas dependem deste pano de fundo, que é a inteligência de Deus. Aí ele vai brincar, manipular as gunas da energia e da materialização para produzir este mundo físico material. E essa inteligência, ela permeia tudo, né? Ela permeia o espaço, ela permeia o tempo e ela permeia tudo, todas as outras duas energias primárias e os elementos primários, e depois ela vai permitir permear também os elementos físicos, químicos e etc., né? Tudo é regido por essa inteligência suprema. O Senhor, verso 17, ó Senhor de todos os poderes, pensando constantemente em você, na sua glória, como eu posso saber conhecer a sua própria natureza? Em quais todos os objetos você deve ser meditado por mim, ó Senhor? Então, aqui Arjuna dá a indicação que ele quer saber os detalhes de todas as glórias do Senhor. Em primeiro lugar, porque ele quer dar crédito ao Senhor, ele quer reconhecer realmente, né? E aí ele tem a possibilidade de fazer o Passana, meditar, contemplar em todos esses aspectos que são a glória do Senhor, que a gente precisa reconhecer, né? E dar crédito, né? E ser grato, né? Eu quero lembrar do Senhor através de toda a sua glória que permite o milagre da minha existência como complexo corpo, mente, sentido, né? Cuja natureza é realmente a mesma natureza desta inteligência, né, de Ishvara, né, que é Nirguna Atma, né? Arjuna diz que o propósito dele querer saber tudo é para ele poder meditar, ele quer fazer o Passana. Ele diz assim: eu estou pedindo a você assim eu poderei usar qualquer uma das suas glórias para o Passana, para a dhyana, para a meditação, né? Ali a palavra usar esclarece melhor do que tomar, né? Eu não sei, tomar, to take, né? É mais comum em inglês. Em português, não sei se fica muito claro, mas poderei usar qualquer uma dessa lista das suas glórias para me fazer meditação em você como manifesto através de suas glórias. Entre as glórias dessa lista infinita que você vai me dar, eu vou escolher a glória mais atraente para mim, né? Tem gente que medita sobre uma glória do Senhor, né, que é muito atraente para as pessoas, que é o dinheiro, né? Que de repente não é uma das maiores glórias, mas como tudo é glória, até mesmo um instrumento de troca, né? Mas aí se o indivíduo ele não compreendeu realmente as glórias mais elevadas, né? E se ele desenvolve um relacionamento disfuncional com alguns aspectos do Criador, tal qual o dinheiro, né? Aí o indivíduo se perde no desejo por coisas efêmeras e passageiras, né? Que não têm realmente muito a ver com a glória, né? Intrínseca do Senhor. Eu quero uma glória que seja atraente para mim e quero uma glória que represente bem a sua natureza intrínseca, essa inteligência suprema. Algumas pessoas, por exemplo, adoram flores, diz Swamiji. Algumas outras adoram o nascer do sol.
outras amam o oceano, outros amam, né, a roça, as árvores, né, as plantinhas, galinhas, os peixes. Então, qualquer coisa ao nosso redor, né, pode ser utilizado para nós meditarmos na manifestação do Senhor usando um símbolo, né, um alambana, né? Então, para quem quer focar a mente na glória do Senhor, nós podemos utilizar qualquer um desses símbolos, ou a gente pode simplesmente, né, manter a perspectiva, né, de visão de que Ishvara é essa inteligência suprema que está ali embutida em tudo aquilo que existe no mundo físico-material, né? Aquela perspectiva da visão realmente cósmica de Ishvara como Virat, né? Virat Ishvara. Então, como é que você vai visualizar? Ah, não, eu tenho uma fotografia daquilo que é o símbolo do cosmos. Então, tudo bem, você visualiza aquela fotografia, aquele quadro pintado do que seja o cosmos, né? Aquele oval, aquele desenho ovalado, etc. Mas, mais profundamente, você compreender que este universo, como um todo, né? Ele é embutido pela glória do Senhor, que é a inteligência suprema. Mas podemos sim usar símbolos do Senhor, como o oceano, como o nascer do sol, a lua, as árvores, a cobra, o rio, tudo isso é símbolo, todos os 5 elementos, né, são símbolos maravilhosos, né? A lâmpada significa símbolos desta manifestação de Deus, né, física material. E como você pode meditar sobre esses símbolos, né? Por favor, enumere todos esses símbolos, entre os quais eu posso selecionar aqueles que são mais atraentes para mim, tá? É difícil encontrar uma pessoa que vá usar um símbolo de uma barata, de uma aranha venenosa ou de um mosquito, né? Que adora sugar o nosso sangue, né? Mas tudo isso também são expressões. Mas a gente fica mais à vontade com um símbolo atraente. Então, no contexto da cultura védica, né, a vaca é um grande símbolo, como nós sabemos, já ouvimos dizer. E da Brihadaranyaka Upanishad começa com a meditação sobre um outro símbolo de Viratishvara, que é o cavalo, descrevendo cada membro do cavalo e nos pedindo para ver essa totalidade, né, a totalidade do Senhor simplesmente naquele cavalo. Om, a cabeça do cavalo do sacrifício é o amanhecer, o olho do cavalo do sacrifício é o sol, o prana, o ar do cavalo, a boca aberta, o fogo, o tronco, o ano, costa, céu. Então, todos esses simbolismos, né, associando o cavalo em todas as todos os seus membros e partes, né, ao cosmos, né, as estrelas, tudo, né, que existe no universo, né? O céu, as noites, os ossos, as estrelas, a carne, as nuvens, o alimento semi-digerido, são as areias. Então, o simbolismo, né, que neste Upanishad é descrito, né, a partir de um símbolo que é o cavalo, que representa o cosmos, nesse sentido, né? O bocejo do cavalo é um relâmpago, né? O tremido do seu corpo é um trovão, a sua urina é a chuva, né? Então, tem gosto para todos, né? A gente pode ser criativo, os Upanishads são criativos em descrever as glórias do Senhor, utilizando símbolos diferentes, né? E tudo isso é válido. E qual é o benefício desta meditação Virat, né? Meditação numa forma manifesta do Senhor? Meditação na totalidade cósmica do universo, né? A Juna diz, eu vou ficar pensando em você constantemente.
ao visualizar, né, esse Vishvarupa Ishvara, essa visão cósmica de Ishvara, a forma cósmica de Ishvara, em qualquer objeto glorioso, mais tarde eu irei conhecer toda a sua glória. E mais tarde ainda eu vou conhecer até mesmo a sua natureza superior. Mesmo em Sandhya Vandanam, primeiro, antes de começar, eles têm que pegar a água nas mãos e depois olhar para a água e cantar os mantras. Tá, 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 tá. Aí ele vai falar um pouco do elemento água, né? E aqui ele só me fala que o benefício é que através do Upasana eu vou preparar, desenvolver, né, certas qualificações, purificar e refinar a minha mente, expandi-la através dessa visão cósmica, de modo que mais tarde eu posso entrar no Nididhyasana e conhecer a sua natureza superior. Aí ele está falando da natureza superior, já está apontando que você precisa passar por Saguna, a meditação e o conhecimento da natureza, da glória de Deus dentro do âmbito deste relacionamento, né? Criatura-criador, como meio de preparação para que mais tarde você possa contemplar de modo eficaz e obter o conhecimento da natureza superior, que é a natureza nirguna de Brahman, né? Então, Swami apresenta uma passagem do Narayana, Upanishad, que fala sobre a água, muito bonito. Ele diz: todos os seres criados nada mais são do que água, né? Dizem os biólogos que o cientista que o corpo humano é alguma coisa em torno de 70% ou mais de água, né? E aqui ele diz que até mesmo os pranas, as respirações do corpo também são água. Os quadrúpedes são água, as colheitas comestíveis são água, a ambrosia é água, o brilho do samrat é água, não sei o que é esse brilho do samrat, o brilho. Virat brilha multiplamente, é água, né? Então, diversos, né, aspectos, né, das expressões da glória do Senhor, ele está, tudo isso simbolizando através da água. As fórmulas védicas são água, verdade é água. Então, eu não, eu não compreendo, né, o modo qual esse simbolismo se desenvolve ao ponto de dizer que até mesmo a verdade é água, os Vedas são água, etc, etc, né? Mas isso são passagens referentes aos simbolismos dos rituais que não são realmente absolutamente necessários para o propósito do autoconhecimento. Os três mundos denotados também são água. A fonte de tudo isso é o Supremo, denotado pela símbolo ON. Então, a fonte de tudo, né, que aqui está sendo representado pela água, a água é a glória do Senhor, um dos símbolos, né? E o Swami diz: eu não sei se vocês estão sabendo, mas a água é considerada uma das coisas mais gloriosas da criação. E o pessoal lá de Madras é o nome antigo, Chennai é o nome novo, já há uns 20 ou mais anos, né? De Madras se tornou Chennai. O povo de Chennai sabe muito bem do valor da água, porque lá falta muito água, é muito seco, muito quente. Então, você pega naquela água em sua mão e diz todas os devas, você faz reverência a Deus quando você toca a água, porque existe muita carência, né, de água lá. Então, através daqueles rituais, compreendendo o valor da água, você transforma a água não somente em H2O, mas na glória do Senhor. A água se torna um símbolo de Deus, né, um símbolo da vida. Aí uma outra passagem de um outro texto faz reverência à água, dizendo que, ó águas, em verdade vocês conferem bem-aventurança, né? Concedem a vida, né? Sem água não existe vida.
Sendo assim, conceda-nos alimento e uma grande e bela visão da verdade suprema. Isso é bonito, né? Então, primeiro você precisa da água irá brotar a vida, né? Da vida irá brotar os alimentos, né? E os alimentos irão brotar seres vivos, e entre os seres vivos nós encontraremos os humanos, né? E os humanos, né, dependendo do seu karma, terão contato com as escrituras e desenvolverão essa visão maravilhosa da verdade suprema, da glória suprema de Deus, né? A água, né, que da onde tudo isso foi originado. E, além disso, faça-nos nesta própria vida participantes desta sua alegria, do milagre da vida, daquilo que é o mais auspicioso, do mesmo modo que as mães cariosas que amamentam os seus filhos com a nutrição materna, né, do leite materno. Então, que a água seja este elemento de nutrição, tal qual o leite da mãe carinhosamente amamenta os seus filhos, né? Que possamos alcançar este conhecimento a respeito da sua morada satisfatória que você tem o prazer de nos conceder. Então, a fonte de toda satisfação, paz, alegria, né, é encontrada na compreensão da sua natureza, né? Que você nos conceda todo esse conhecimento com grande amor e prazer no seu coração, porque nós sabemos que a natureza de Deus é a compaixão. Gere para nós também as águas da vida e dos prazeres da terra durante a nossa passagem aqui, né? A água é uma coisa muito bonita mesmo, muito linda. Talvez a gente conheça pouco sobre a água. Então eu invoco a graça do Senhor que foi invocada na água, né? Então a água deixou de ser água. Assim, qualquer coisa pode ser usada para invocar essa visão cósmica da glória do Senhor, né? Esse é o ponto. Fazendo isso, o que eu estou fazendo? O que acontece? Tvam aham vidyam. Eu conhecerei a sua natureza superior. Agora ele começa a falar, eu preciso desenvolver esta visão de Ishwara como o princípio, inteligência, conhecimento, né? Omnipresente, omnisciente, né? Onipotente, né? Que se manifesta como o cosmos, né? Eu desenvolvendo esta visão de você, esta compreensão, minha mente vai expandir, vai purificar e eu entrarei no Nididhyasana, no Shravanamana Nididhyasana, que conduz ao conhecimento da sua natureza superior, que é a natureza Nirguna Atma. Não é assim, Alexandre? Hum? A sua natureza superior. O que é a natureza superior? Né? É superior a Visvarupa Ishwara. Ishwara manifesto como, né, o cosmos sustentado por todo o conhecimento e inteligência. Existe alguma coisa superior a tudo isso? Sim. É o Arupa Ishwara, é aquele sem nenhuma forma, né? Que em outras palavras é Nirguna Brahman. Ele é livre de forma, ele é livre até mesmo de atributos, né? Porque quando a gente compreende Deus como um princípio sem forma, mas ainda assim constituído por Sattvaguna, inteligência suprema, a gente está vendo Deus não mais limitado numa forma, a gente diz, eu vejo ele manifesto como a forma total do cosmos, mas como o cosmos é muito grande, eu não consigo manter, aí eu compreendo que ele se manifesta principalmente através das leis, princípios, essa inteligência, conhecimento, né? Então você está indo além das formas, né? Mas você não está indo além dos atributos, você ainda está, né, reduzindo Brahman a um atributo chamado de conhecimento, inteligência suprema.
né? E aqui ele faz assim, você vai entrar em contato com a natureza superior de Krishna, que ele é sem forma e sem atributos. É Nirgunam Brahman, é o Deus livre de atributos. Eu quero saber, em última análise, a Vishvarupa Ishwara, que é essa Guna Brahman, que é o Senhor com os atributos. Eu quero saber de tudo isso porque eu quero expandir minha mente, purificar, refinar a minha mente de tal modo que eu possa compreender a sua natureza livre de todo e qualquer atributo. A partir desta sua gloriosa manifestação através dos gunas de Maya, eu conhecerei, né, eu irei me preparar para conhecer a sua natureza nirguna livre de atributos. Sem nirguna yana, o conhecimento dos sem atributos, não existe libertação. Moksha, ou libertação, o autoconhecimento, somente é possível através da compreensão de Nirguna Atma, Nirguna Brahman, tá? Porque a nossa identidade com Deus só é possível com Deus em sua natureza Nirguna Atma. Jiva Atma também é Nirguna Atma, porque o Atma é sempre Nirguna, seja ele aparente numa configuração corpo, mente, sentidos, ou seja ele como princípio Satitananda, né, que é livre de qualquer veículo ou instrumento de manifestação, de experiência, né? Então, eu preciso, sem Nirguna Brahman, né, não existe moksha, não existe autoconhecimento, mas ainda assim, nós precisamos de desenvolver esta visão cósmica, né, de Visvarupa Ishwara, porque ela irá expandir e preparar a minha mente para compreender este Deus sem atributos que é idêntico à minha natureza Nirguna Atma, né? A partir deste Saguna eu conhecerei Nirguna, porque lembre-se, sem Nirguna, o conhecimento da natureza Nirguna, sem Nirguna Yana, né, não existe moksha, não existe autoconhecimento. O autoconhecimento ele liberta porque ele prova, ele apresenta através de uma lógica incontestável que se manifesta como a Parokshayana, um conhecimento direto, livre de dúvida, de que minha natureza também é livre dos gunas. A minha mente é colorida pelos gunas, a minha mente é colorida pelos atributos das três energias, ok? Mas a minha real identidade é o mesmo adistana, é o mesmo substratum que pervade o inteiro cosmos, né? Então, somente através da compreensão da natureza de Deus sem atributos, posso ser livre ao conhecer, ao compreender que eu também possuo uma natureza livre dos gunas de Maya. Os gunas de Maya serviram para configurar este complexo corpo, mente, sentidos, através do qual eu experimento essa dualidade. E através de muitas vidas e muitas décadas, nós temos a possibilidade de compreender que a nossa real identidade é o Nirguna Atma. Nós somos livres das atributos, qualidades, propriedades dos gunas de Maya. Nós somos a consciência, a existência tal qual a consciência, existência de Brahman, livre da sobreposição de Maya. Ou com a projeção de Maya, Brahman é sempre livre e independente, e eu sou de mesma natureza, livre e independente. Eu sou ilimitado em minha natureza, Satchitananda Brahman, Nirguna Atma. Somente esta compreensão final irá transformar o indivíduo, desenvolvendo então no indivíduo uma sensação de liberdade, independência e confiança de que aquilo que eu sou jamais pode ser afetado por aquilo que acontece no âmbito do meu corpo-mente. Você nunca pode contornar o Nirguna, você jamais pode evitar, não existe modo de você se libertar sem o Nirguna Yana, sem o conhecimento da natureza Nirguna de Brahman, Nirguna de Deus, que é idêntica à natureza Nirguna do Jivatma.
Aí o Swami diz assim, você pode adiar por algum tempo, mas mais cedo ou mais tarde você terá que, né, entrar neste processo e abordar esses ensinamentos que revelam a natureza de Nirguna Brahman, como o seu próprio Nirguna Atma. Você não consegue evitá-los para sempre, você pode adiar por algum tempo, mas o seu processo de crescimento te conduzirá aos ensinamentos que revelam a natureza de Nirguna Brahman, que está sendo abordado de novo nesses últimos capítulos, né? Muito embora aqui nesta passagem a glória do Senhor ela se refira ao que a natureza saguna de Brahman, Brahman colorido pelos atributos de Maya, né? Que produzem a glória daquilo que nós chamamos o universo, o milagre da vida, ou como queiramos, né? Então Arjuna diz: eu quero meditar sobre a sua glória, né? Sobre esses símbolos porque eu quero chegar ao Nirguna Yana mais tarde. Me dê uma lista, porque eu tenho pressa, eu quero chegar a esse Nirguna Yana, né, o mais brevemente, rapidamente possível. A lista deve ser muito longa, né, exaustiva, etc, etc. Eu quero um supermercado de listas, quando a gente vai numa loja, né, grande, né, tem uma infinidade de setores na loja, você tem coisas, né, objetos de todos os tipos, muitas variedades. Eu quero ter uma variedade enorme das glórias do Senhor, porque eu quero, né, que todos os outros indivíduos, né, se beneficiem desse ensinamento, independentemente do nível de, do estágio de evolução deles. Então é bom ter um monte de símbolos, né? Aí o Swami diz, tem pessoas que criticam o hinduísmo, né? Dizendo que é uma confusão, fala de Deus, manifesto como os elementos, como isso, mas que tanto Deus é esse, né? E aí eles dizem assim, dizemos para eles que somente há uma desvantagem. Eles não têm forma ou têm uma forma. Então, no âmbito das religiões que consideram, né, monoteísticas, né, como se diz, existe somente um Deus. Sim, o Vedanta e os Vedas também dizem isso, né? Mas o hinduísmo diz assim, mas você pode utilizar muitos símbolos, né, para preparar a sua mente de modo que você possa compreender o único Ishvara e o único Brahman, né? E ele diz, nas culturas religiosas de vocês, você só tem uma forma ou não, em outras palavras, ou você acredita no nosso Deus, ou você é um ateu, né? Você tem duas opções. Este é o nosso Deus e a gente faz guerra com outras religiões porque diz que esse Deus é melhor do que aquele Deus e isso e aqui. Vocês só têm um Deus e oferecem duas opções, ou você é um crente ou você é um inimigo, né, da nossa religião, né? Ou você adora o nosso Deus, ou você é um ateu. Mas no hinduísmo, você pode assumir qualquer símbolo do Senhor para preparar a sua mente para que mais tarde você possa compreender o Senhor, o Deus. Até mesmo no hinduísmo existe somente um Deus, como eu tenho dito já há muito tempo. Esse Deus é Ishvara, em palavras mais conhecidas, mais familiarizadas por nós do Vedanta Brasil, Ishvara, que nada mais é do que puro Sattvaguna, que através dessa inteligência ele manipula as outras energias, produzindo os elementos, tudo dentro do âmbito do aparente, né? Para criar esse inteiro cosmos, para criar todos os seres vivos, inclusive todos os seres vivos humanos, né? E tudo isso para quê? Para que mais tarde esses indivíduos possam crescer e chegar nos ensinamentos a respeito do Nirguna Yana. A natureza de tudo é somente a consciência e existência que brilha por si, livre de qualquer atributo. Tá? Quando a gente fala brilha, qualquer palavra que a gente use, né, ela envolve uma conotação de atributo. Quando a gente fala consciência brilha, tudo brilha, então parece que a consciência ali ela tem um atributo. Qual é? De iluminação, né? Mas não.
São palavras que a gente usa, né? O Vedanta, né? Os Vedas, nós usamos essas palavras para tentar apontar para aquilo que é livre de atributos, né? Então, se a gente diz, não, é como espaço, o espaço possui alguns atributos, entre eles a acomodação, né? E a capacidade né? De ser espaçoso mesmo, né? De conter tudo. Então, existem propriedades e atributos em tudo, e nós não temos uma linguagem que não seja não dual. Toda linguagem é dual, ela se desenvolve através do relacionamento com os objetos, né, que ocorrem diante de nós, os conhecedores desta ordem aparente, né? Ok. Então, vamos fazer uma introdução do próximo arquivo, antes que eu vá lá ver o jogo do Inter, que está ganhando de 1-0, a propósito. O Swami faz um recap, como sempre, né? Ele fala sobre o Vibhuti Yoga, a yoga da manifestação divina, né? Desta visão né, de Ishvara como a totalidade do cosmos, né? E aqui ele apresenta essa manifestação divina, a glória do Senhor, né? O Virat, né? O Virat Bhakta, que vê Deus, né? Como a manifestação física, tangível, material. E tudo isso existe devido ao quê? A uma causa inteligente da criação. E essa causa inteligente, ela não requer nenhuma outra causa material, ela é autocontida, né? Visto que o Senhor é a causa inteligente da criação, nós passamos a saber que a causa é a consciência, o princípio consciência, que por si não faz nada, mas sem a qual Maya, Ishvara, que não consegue produzir ou projetar ou refletir esta ordem aparente, a ordem dos Namarupas, infinitos, né? Por causa desta inteligência que não sabe fazer nada, né? A gente deve ter a inteligência, e para ter inteligência nós devemos ser senciente, portanto, sendo o Senhor a causa de tudo, a causa inteligente, a causa material, Deus só pode ser um princípio omnisciente, omnipotente, um princípio que tem a habilidade de criar o universo sem fazer nada, né? Permitir essa projeção de Namarupas, né? Sem fazer nada, emprestar existência a esta ordem aparente sem fazer nada. Tudo isso é revelado, né, nesses versos. E esse aspecto é dito em todas as escrituras religiosas, seja qual for a religião que aceita Deus, todos apontam que Deus é onisciente, onipotente, omnipresente. Isso é comum a todas as religiões, né? A segunda característica apresentada nesses últimos versos, apontada por Krishna, né, é que o próprio Deus é a causa material por causa da qual passamos a saber que Deus tem a potencialidade de se manifestar como o próximo universo, assim como a semente tem a potencialidade de se tornar uma árvore, tá? Quando você abre a semente, você não encontra os galhos, as flores, né, as folhas, os frutos, você não encontra nada, tá? Mas ali dentro existe potencialmente todo o aspecto material da árvore depois de 5, 10, 100 anos, né? Potencialmente existe tudo na semente. A semente é Ishvara, essa inteligência suprema. Da mesma forma, o Senhor tem a potencialidade de se manifestar como o universo tangível. Esse primeiro poder da onipotência e da onisciência é tecnicamente denominado de Yoga Shakti. E a manifestação do Senhor, a forma da criação tangível, também tem um outro nome que é chamada de Vibhuti. E assim Deus tem Yoga e Vibhuti. Yoga refere-se à onisciência e onipotência pela qual ele é
ele é a causa inteligente. Vibhuti significa potencialidade ou a capacidade pela qual o Senhor se manifesta como universo tangível, cosmos, né? Com todas as expressões tangíveis. Essa passagem é muito bonita porque o Swami nos apresenta um outro aspecto dos ensinamentos, né? Nós sabemos, ouvimos sempre, né? Estamos familiarizados com o conceito da causa inteligente, da causa material, né? Então, o primeiro poder deste ser inteligente, da onipotência, onisciência, é chamado de Yoga Shastra, que é a causa inteligente, a causa eficiente, né? E existe um outro poder que é chamado de Vibhuti, que é a causa material que permite o desenvolvimento da matéria, né? Então, nós, de um outro ângulo, nós estamos vendo, né? Esses aspectos, né? Nós temos a onipotência, a onisciência, que se refere a esta causa eficiente, inteligente, e temos Vibhuti, que é a causa material, que se refere à omnipresença de Deus. Ele se manifesta como um inteiro cosmos físico, material, tangível, né? Isso foi apontado na parte inicial do capítulo 10, e depois disso, Krishna disse que, por esta razão, uma pessoa não precisa fazer um esforço separado para desenvolver a visão cósmica de Deus, porque uma vez que eu entenda que somente Deus está se manifestando como este universo, tudo no universo é a manifestação do Senhor. Portanto, seja o que for que eu esteja vendo, eu estou vendo apenas Deus. Aqui o Swami está dizendo aquilo que eu estava cercando de dizer antes, que a gente não precisa de fazer o Upasana para, né, consolidar esta visão, este darshana de Deus, porque na interação com o nosso meio ambiente durante o dia a dia, a gente está em contato com todas as expressões da glória de Deus, né? Eu estou sempre em contato com Deus, eu estou vendo, ouvindo, sentindo, tocando, ouvindo, né? Deus. Então, se a gente quiser fazer o Passana, a gente pode utilizar um outro aspecto, que é eu não preciso nem mesmo lembrar de Deus como a causa material, que se manifesta como cosmos tangível material, mas eu posso me lembrar de Deus como a causa eficiente, a causa inteligente, né? Que é embutida, que permeia, sustenta, né? E que protege, né? Recicla tudo, né? Então eu tenho esses dois âmbitos, né? Como é dito aqui, Vibhuti, né? Yoga Shakti, né? Yoga Shakti, a causa inteligente, a causa material. Só se você quer fazer o Passana na causa material, você pode pegar qualquer símbolo material, físico, tangível. Senão, se você faz o Passana contemplando a causa eficiente, a causa inteligente, as leis e princípios, né, da glória de Deus, que desenha esse universo de modo tão perfeito, tão inteligente, tão divinamente brilhante, né? Então é isso, tá? Amanhã nós iniciamos novamente daqui, né? E nesta mesma batida, contemplando, absorvendo, né, assimilando o quanto a glória de Deus esteja presente em cada momento de nossas vidas, né? E reconhecendo, para isso que a gente possa reconhecer e desenvolver um sentimento de gratidão, devoção e reverência pela oportunidade. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Namastê, meus queridos. Até amanhã, Ishvara permitindo. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta.
Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.